Agora a gente conversa sobre um mal que atinge pelo menos 10% dos brasileiros: os problemas nos rins. Pedras e insuficiência renal são os mais comuns. Esse é o nosso assunto de hoje no quadro de saúde. Está com a gente a nefrologista e presidente da Sociedade de Nefrologia do Rio Grande do Sul, Cíntia Sobral Vieira. Seja bem-vinda, doutora. Prazer recebê-la novamente. Muito obrigada. Eu só vou dar uma corrigida aqui. Eu Por não sou favor. mais a presidente da Sociedade Gaúcha, eu sou vice-presidente da Vice-presidente. Nacional, tá? Perfeita. Tá bem. Vamos lá, vamos começar então com a nossa entrevista. Bom, a gente imagina, né, qual a importância dos rins para o nosso corpo, mas mais especificamente, quais as funções que o rim desempenha no nosso organismo? Nós temos 2 rins, pequenos, mas que desempenham várias funções. Entre elas, ele controla a pressão arterial, de botar fora a água, elimina a água, filtra, tem uma função de hormônio para anemia, também controla a anemia, mas principalmente nos libera das impurezas, dos detritos todos que a gente tem do dia a dia, massa muscular que está renovando, faz exercício e sobra a tal da creatinina que tanto se fala, né? Sim. E essa creatinina, ela sobra se o rim não estiver funcionando, senão ela vai embora e a função renal continua normal. A creatinina é aquilo que o pessoal da academia, Aquilo ali é a confundem com creatina, né? É a né? creatina. Mas como aquilo ali também estimula a massa muscular, se Sim. for tomado em excesso, ele vai acabar subindo no sangue como creatinina, tá? Sim. Mas assim, a mensagem assim que eu comecei já dando a mensagem, Claro, doutora. é que ele tem uma função importante, que é de filtrar esses detritos que são eliminados diariamente, e se não estiver funcionando o rim, esse detrito vai ser acumulado. E aí, então, nós já temos um exame que é para avaliar a função renal, que é a creatinina. Se estiver elevada, ela já está dando uma repercussão de função. Bom, todo esse trabalho que os rins estão fazendo, né, nesse exato momento no nosso corpo, bom, vão levar a alguns problemas e já pergunto quais os principais problemas e as causas também. A gente imagina, né, que hábitos ruins, né, por exemplo, excesso de a má alimentação, excesso de bebidas alcoólicas, o cigarro, tudo isso deva provocar, né, algum tipo de resultado negativo. Sim, assim, a gente vive falando em mudar o estilo de vida, né? Mas o estilo de vida, quando fala no coração, quando fala qualquer outra patologia, no rim também se aplica. Sim. Então, realmente, quando a gente fala que a criança, ela às vezes ela já começa pequena, vendo TV, sentada, então sedentarismo. A criança já começa com salgadinho, sal em excesso, também prejudica o rim, já leva à hipertensão. Então, sedentarismo já estimula o diabetes. Então, hoje em dia, quais são as doenças mais prevalentes? As doenças que predominam, que chegam no nosso consultório por um problema de rim, são essas doenças que não são por doenças transmissíveis, Sim. mas são as não transmissíveis, que são o diabetes e a hipertensão, né? Que é uma grande, é até chamado hoje em dia como uma grande epidemia da insuficiência renal crônica. Mas por que uma epidemia da insuficiência renal crônica? É que nós temos doenças crônicas cada vez mais, os pacientes duram mais, as pessoas duram mais, as doenças podem ser controladas, mas ainda precisa de uma atenção muito importante no diabetes, na hipertensão, que é o que leva à insuficiência renal, né? As perguntas que tu me fizeste, assim, se tomar pouca água, pessoa, então, muito sal, ou não se cuidar no açúcar, ou aumentar o peso, ou muito estresse, ou cigarro, todos esses são fatores que realmente contribuem para as doenças de rim também. Eu imaginei, até porque quando a senhora fez o relato das crianças, hoje em dia é suco, refrigerante, né? E a gente tem que estimular desde pequeno o consumo da água. As pessoas precisam tomar água. Exatamente. O refri, eu acho assim, também a gente não vive num mundo imaginário, numa redoma que Claro. ninguém vai tomar refri, ninguém não. Mas eu acho que tem que ter um momento, né, um fim de Sim. semana, ou assim,
tem que evitar esse excesso de sal, de condimentos muito salgados, comida congelada que tem muito sal. Imagina o churrasco. Então, vamos combinar, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, a gente pode regular bem a vida. Tem momento, tem hora para tudo, não né, é? doutora? Isso. Bom, vou fazer o seguinte, você aí de casa, você pode participar da nossa conversa, 99588-2374, tá na tela, 99588-2374, você bota na agenda do seu celular e aciona o aplicativo WhatsApp, mande a sua pergunta em formato de texto, né, em forma de texto, e mande sugestões. O tema de hoje foi sugerido pela nossa telespectadora, a Neca. Muito obrigado pela sugestão. E a gente vai então com o Rafael. Quais os alimentos ajudam os rins de uma maneira em geral? Incluo até, lembro da música do Ney Lisboa, do xixi chimarrão, que ele dizia, né? Que faz bem para os rins. E aí fico pensando, eu tenho o hábito de tomar chimarrão. Ele realmente faz bem para os rins? Bem, chimarrão, as pessoas perguntam, posso tomar chá, posso tomar chimarrão? São líquidos, né? Então, a gente quer que ofereça líquido, pode, né? Suco, pode, o resto com moderação, alimentos mais naturais são o ideal. Por exemplo, alimento que faça bem ao rim é um alimento que toda a vida a gente foi criado quando era criança, né? Que era feijão, arroz, saladas, ainda continuam. É que hoje em dia as coisas mudaram muito. Então, assim, o que não é o ideal? O ideal é que sejam coisas muito ligadas ao sal. E para nós, que gaúchos, que gostamos do churrasco, né? Quem é que não gosta do churrasco? Sem dúvida. O que eu oriento diariamente para o paciente que já tem doença renal crônica, que ele já tem uma creatinina muito elevada, em que ele diminua esse aporte proteico animal. Por quê? A proteína vai ser catabolizada, depois ela vai sobrar no sangue, como creatinina, está aumentando. Então, a gente sempre diminui a quantidade de proteína, mas para esse tipo de paciente, né? Para essa situação específica. Para evitar, eu acho que a gente também não deve exagerar em nada na vida, né? Sem Então, assim, dúvida. a gente deve comer dentro de uma situação que seja razoável. É verdade. Até sorrir a gente rindo exagero dá dor na bochecha, né, gente? Vamos lá. Um dos problemas mais comuns, né, que a gente ouve falar é o cálculo renal, mais conhecido popularmente, o vulgo pedra nos rins, né? Essa doença geralmente está relacionada a pouca ingestão de líquido e alto consumo de sal, podemos dizer assim, né? Além desses fatores, existem outros. Existe até mesmo uma predisposição hereditária, por exemplo, minha mãe tinha, meu pai tinha ou não, e há um tratamento hoje. Eu me lembro do chá de quebra-pedra que o pessoal Ainda tomava. se usa o chá de quebra-pedra, viu? Assim, Sim. não como, né, vai ser tratamento específico, mas o cálculo no rim, geralmente, ele tem, sim, uma hereditariedade. Quando chega alguém com pedra no rim, a pergunta que se impõe sempre, o pai e a mãe têm? Sempre é um pai ou a mãe, alguém teve, ou meus irmãos têm, é uma tendência já genética. Porém, coisas que favorecem. Eu tive um cálculo renal uma única na vida e nunca mais tive num lugar que fui fazer uma viagem que não bebi água o dia inteiro e super, hiper quente, quer dizer, a urina fica mais concentrada e forma aquele cálculo. Esse cálculo único que eu fiz, esse não merece investigação, porque foi eliminado, acabou e deu. Agora, esses que têm uma hereditariedade, esses têm que ser investigados, né? Então... Bom, a gente está com várias participações aqui, inclusive uma Neca, inclusive, está mandando aqui para a gente, contando o porquê, acredito eu, sugeriu o tema. Posso ler aqui, Guilherme? Pode ser? Vamos lá. Bom, Bives, equipe querida, também doutora, vou resumir, tentar. Meu marido, em 2010, fez uma litotripsia. É assim que... Litotripsia, ele quebrou um cálculo no rim para tirar o cálculo, tá? Em um dos rins, após 2 horas, a dor foi insuportável e ligamos... O médico realizou o procedimento. Ele disse para ir em outro hospital mais próximo que chegava em 30 minutos. Não chegou. Foi chegar muitas horas depois. Bom, já depois, resumo, houve uma ruptura da artéria renal e após muito sofrimento dos cirurgiões teve esse rim retirado. O tempo de espera para esse procedimento pode ter agravado, né? Poderia ter, ele chegando mais rápido, poderia ter evitado essa perda. Muito obrigado pelo carinho e atender a sugestão. Seja bem-vinda sempre, Neca.
ela conta essa história. Que dói, né? Isso a É que gente sabe. assim, esse aí é uma intercorrência grave, séria, Uhum. né? E é interessante porque a pedra no rim, ela é no rim, a artéria renal aí, eu não sei como é que ela entrou nessa história, porque a artéria está levando sangue para dentro do rim, e o cálculo é no rim, e o Sim. cálculo não vai sair pela artéria renal, ele vai sair pelo ureter. Fica difícil de dizer porque a gente não tem todos os Claro. parâmetros, né? Eu acho que ela fez apenas um relato por que aquilo foi Sim. importante e ela sugeriu esse tema. Ali tinha uma pergunta o que era hemodiálise, Exatamente, a né? gente viu. Tem várias perguntas. Tá Vamos bem. tentar Tá, agora, também, porque o também, tempo é também. curto, Tá. para a gente avançar. Por exemplo, primeiro o Rafael perguntou como é que a gente pode identificar os Ah, sintomas, sim, sim. né? A Aham. diferenciar uma dor lombar de uma dor renal. O pessoal Aham. já fica assustado quando começa uma dor na lombar. Com frequência chega no ambulatório, eu atendo vários pacientes no Ernesto Ornelis pela manhã Uhum. e no meu consultório de tarde. Então as pessoas chegam, eu tenho dor nos rins, só que eles me apontam aqui embaixo, eles me apontam Quase no no glúteo. quadril, no glúteo. Sim. O rim não é aí, o rim ele fica acima, na cintura, abaixo ali do rebordo costal, dessas costelas, aqui ele fica Uhum. protegido. Então, quando a gente já vê que a dor é ali, já não é a rim, já está fora de cogitação. Sim. Mas, assim, eu acho importante dizer o que chama atenção. Urina escura, pouca urina, muita espuma na urina, a pressão aumentou, inchou os olhos, começam a inchar a perna. A pessoa diz, olha, eu estou diminuindo a quantidade de urina e estou ficando inchado. Pensar em doença de rim. São sintomas porque o rim, dor, só dá na pedra. Sim, entendi. Vamos pegar o caso da Tata Werneck, a gente já vai explicar para fechar o Dirceu, tá, Dirceu? Não vou deixar você sem resposta. Só para evoluir aqui, a Tata Werneck teve uma infecção bacteriana, uma infecção renal. Aham. Quais fatores podem aumentar a chance desse tipo de infecção ou de inflamação? É que a infecção renal, existe a infecção baixa, que é na bexiga, e a Uhum. infecção do rim. Geralmente, essa infecção do rim pode ter começado numa baixa, e aí ela entra no sangue e vai lá e se instala no rim. Sim. E dá a pielonefrite, tá? Então, geralmente, é uma infecção urinária maltratada previamente, a pessoa não tratou, ou ela não Uhum. sentiu muito sintoma e tinha, né? Então, ela foi invadida por uma bactéria que foi para o rim. E aí, realmente, pode se tornar muito grave, pode fazer abscesso de rim, e às vezes pode ter que tirar esse rim, inclusive, se não tratar de uma forma adequada, e entrar no quadro séptico, Sim. septicemia, bacteremia. Sobre a insuficiência renal, qual a diferença entre a aguda e a crônica? E uma pergunta já de cara, a gente pode viver apenas com rim, como no caso, um deles foi retirado no caso do Mário da Pode. Neca? Tem, assim, frequente eu recebo paciente que foi fazer uma ecografia por outra coisa e viu que só tem um. Não sabia? Nasceu com um e viveu até Ele hoje. não sabia? Não, a Nossa. maioria não sabe. Eles nascem sem rim, nunca fizeram um rim, nunca fizeram uma eco, e o rim que sobra, ele hipertrofia, ele aumenta de tamanho, passa a trabalhar pelo que não existe, Sim. trabalha pelos dois e vive-se muito bem. Então, pode. A aguda, insuficiência renal aguda, é uma insuficiência renal aguda, ela aconteceu por algum caso. Foi mordido picado por uma aranha, por uma cobra, fez um Uhum. quadro de infecção. E o crônico é a pessoa que já vem a longa data. Vamos lá, respondendo o Dirceu primeiro, que é a hemodiálise. Tá. A hemodiálise é uma das formas de tratamento da insuficiência renal crônica, que existe o transplante, a peritoneal e a hemo. A hemo é feita pelo sangue, que é tirado o sangue, vai na máquina e filtra esse sangue e tira as impurezas. Então, é uma das formas de tratar a insuficiência renal crônica. Sim. A hemodiálise, que poderia ser ou pela barriga, que é a peritoneal, ou por transplante renal. Então, tem 3 opções para o tratamento da insuficiência renal crônica. Veja que beleza, que tu tem 2 órgãos, que os 2 podem entrar em falência, e ainda temos como substituir, ele não cura, mas a hemodiálise mantém viva a pessoa. Sem né? dúvida. O André de Canoas pergunta, a gota, a famosa gota. Tenho gota. Quais outras saladas são benéficas além da salada de pepino? A salada de pepino é benéfica? Já pergunto que não sabia. Eu até nem saberia dizer se o pepino é.
Pois é, André. Eu não sei se pepino é o pepino. Tem que procurar um médico, às vezes... Não, esse aí eu tenho que procurar nutricionista, Também. tá? Ou nutrólogo. Assim, ó, o importante da gota cai de novo na mesma coisa. Sim. É evitar bebida alcoólica, evitar a carne em excesso. Os nossos colegas, já tive colega que vai fazer festa de formatura, que come carne os 3 dias, churrasco, na segunda-feira tem gota. Bom, ali pergunta, né, por que se formam as pedras, um pouco a doutora já falou, né? Pouca ingestão de água, de líquido, sal. Sal bastante. Isto. E há também defeitos metabólicos que pode acontecer, né? Bom, doutora, eu quero fechar com as recomendações básicas. Já entendi. Beba muita água, evite o consumo de sal em excesso, cigarro nem pensar, bebida alcoólica moderadamente. Alguma outra dica, doutora? Esse beba muita água é assim, né? 6, 8 copos de água, não precisa tomar 2, 3 litros de água por dia, tá? Mas assim, tem que beber água, certo? Tem que realmente, quando dá, não pode ficar muito tempo com a urina parada, tem que urinar mais seguido, para também não ter infecção, né? Que a gente sempre brinca que água parada cria mosca. Então, a gente tem que evitar essas coisas. Mas assim, ter uma vida, uma qualidade de vida, um estilo de vida mais adequado. Sem dúvida, doutora. Bom, doutora Cíntia, seja sempre bem-vinda. Até uma próxima oportunidade. Muito né? Beba água e, ó, cuidado no churrasco no final de semana. Bate a carne que já ajuda. Tem gente que nem bater a carne, né? É isso aí. Vamos, nem bater a carne.